Pergunte ao doutor. Oferecimento NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Dificuldades para aprender a falar, problemas de interação social e movimentos repetitivos sem nenhum motivo aparente são os sintomas mais conhecidos do autismo. Mas essa condição não é uma doença por si só e pode ter várias origens diferentes. Pode ser apenas um indício de uma síndrome mais complexa. Além disso, há vários graus diferentes do problema e, por isso, os especialistas preferem o termo doenças do espectro autista. Então, como saber se há alguma síndrome mais grave por trás dos clássicos sintomas do autismo? Muito bem, para falar sobre este assunto está o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin. Também hoje eu recebo aqui no programa, a gente vai fazer o programa hoje um pouco diferente, o casal Valdir e Gisele Machado. Eles são pais de uma garotinha que a princípio tinha o diagnóstico de autismo e que mais tarde foi diagnosticada como portadora da síndrome de Phelan-McDermid, uma síndrome rara. Assuntos que abordaremos hoje no programa Pergunte ao Doutor. Eu começo perguntando ao Dr. Jaime. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês, como sempre. É um enorme prazer. Doutor, existe diferença entre autismo e transtorno do espectro autista? Muito bem, desde 2013 saiu a nova classificação das estatísticas das doenças e transtornos mentais que determinou como característica principal o termo transtorno do espectro autista. Então, antes disso, a gente tinha vários diagnósticos: autismo, síndrome desintegrativa de Heller, síndrome de Asperger, transtornos desintegrativos não especificados, e hoje todo esse grande guarda-chuva se juntou em torno de um termo chamado transtorno do espectro autista, que engloba então todos esses transtornos. Doutor, e quais as possíveis causas para o autismo e o transtorno do espectro autista? Essa é uma pergunta muito importante, né? O transtorno do espectro autista, ele antes era considerado um diagnóstico por si só. E hoje, cada vez mais a gente vai entendendo que existem diversas causas para o transtorno do espectro autista e talvez a gente precise entender o transtorno do espectro autista como um sintoma, um conjunto de sintomas, que podem ter diversas causas, desde causas estruturais, ou seja, alterações ou malformações no sistema nervoso central, até mesmo causas genéticas, como é o exemplo então da síndrome de Phelan-McDermid. Então, Jaime, me diga uma coisa, qual a prevalência do transtorno do espectro autista no mundo? Então, essa é uma pergunta de difícil resposta. Os dados estatísticos mais relevantes, mais precisos que a gente tem são dos Estados Unidos, que atualmente mostram um caso para cada 88 crianças. Então, são dados bem alarmantes, então uma quantidade muito grande de crianças tem o transtorno do espectro autista. Aqui no Brasil, a gente tem poucos estudos, a gente tem estudos aqui em Santa Catarina que fizeram a pesquisa de transtorno do espectro autista em instituições, e a gente tem mais ou menos 25 casos para cada 10 mil pessoas. Então a gente tem uma prevalência bastante menor do que os dados americanos, mas não que existam menos crianças com transtorno do espectro autista no Brasil, e sim talvez porque muitos desses ainda não têm um diagnóstico adequado. Doutor, e como é o tratamento? O tratamento do transtorno do espectro autista, ele é um tratamento interdisciplinar, então a gente precisa fundamentalmente de acompanhamento fonoaudiológico, psicológico, psicopedagógico, terapia ocupacional e fisioterapia, bem como tratamento médico, tanto para investigação quanto para tratamento, que muitas vezes requer um tratamento medicamentoso. A gente não fala em tratamento medicamentoso para cura do transtorno do espectro autista, e sim para tratamento de sintomas alvos. Por exemplo, algumas crianças apresentam sintomas como agressividade, distúrbios do sono e crises epiléticas, e nesses casos os medicamentos podem ser extremamente úteis. Doutor, como se descobre se o autismo está associado a uma síndrome genética? Como são feitos os diagnósticos? Cada vez mais tem se pensado na possibilidade de um transtorno do espectro autista ser de origem genética. Cerca de 50% a 70% dos casos de transtorno do espectro autista podem ter uma raiz genética, uma vez que, quando você tem parentes com transtorno do espectro autista, aumentam as chances. Se você tem 2 filhos, por exemplo, com transtorno do espectro autista, a chance de um outro filho ter transtorno do espectro autista sobe para 30% a 50% as chances. Existem mais de 100 síndromes genéticas monogênicas relacionadas ao transtorno do espectro autista, e existem muitos transtornos do espectro autista que são considerados multifatoriais, ou seja, múltiplos genes interagindo. Para diagnóstico dessas situações, a gente requer de uma avaliação e de exames genéticos específicos.
desde exames mais simples, como por exemplo um cariótipo, até exames mais complexos, como CGH-Array ou sequenciamento de exoma, que são exames extremamente complexos. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o neuropediatra Dr. Jaime Lin e também o casal aqui, Gisele e Valdir Machado, que daqui a pouquinho a gente vai falar então dessa síndrome rara, que é a síndrome de Phelan-McDermid. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini, sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia plástica e obesidade. Por que nós, cirurgiões plásticos, insistimos tanto em perder peso antes de fazer uma cirurgia plástica? Primeiro, pelo motivo mais óbvio, que é o motivo estético. Imagina o paciente fazer um abdômen e continuando com um quadril mais largo e um braço mais largo. Torna-se desarmonioso ou incompatível com o corpo do paciente, com o abdômen mais acinturado. Além disso, o mais importante é que o paciente obeso tem um risco maior de complicação na cirurgia, tanto relacionada à trombose, por exemplo, quanto com complicações locais, com complicações de ferida e má cicatrização. Por isso, é fundamental a perda de peso antes do planejamento de uma cirurgia plástica. Essa é a dica que eu tinha hoje. Até a próxima semana. Hoje vamos falar sobre o Kit Quarteto Mágico NutriBlue, uma linha de suplementos com 4 componentes essenciais para uma boa saúde, que aliados entre si ajudam a prevenir doenças, emagrecer com saúde e manter o organismo suprido da deficiência nutricional que ocorre na nossa alimentação diária. No mundo atual, a maioria dos alimentos estão contaminados por agrotóxicos ou são totalmente industrializados. Você já não consegue mais atingir todos os nutrientes e vitaminas necessários apenas com alimentação. Toda doença que atinge um organismo acontece devido à deficiência de algum tipo de nutriente. Por isso, é tão importante fazer a suplementação. Foi pensando nessa suplementação que profissionais renomados chegaram à fórmula do Quarteto Mágico e assim nasceu uma história de sucesso que já dura mais de 4 anos e transformou a NutriBlue na empresa líder em vendas de suplementos nutricionais no Brasil. Qualidade garantida e aprovada. Para comprar, acesse www.nutriblue.com.br ou através dos nossos telefones 48 3045 1903 e também pelo WhatsApp 48 99832 6505. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin. Também está conosco o casal Valdir e Gisele Machado e nós estamos falando especificamente sobre autismo e algumas síndromes. Para o meu telespectador entender, atualmente cerca de 40% dos casos estão associados a síndromes genéticas, algumas bem raras, como a síndrome de Phelan-McDermid. O que é a síndrome de Phelan-McDermid, Dr. Jaime? Então, a síndrome de Phelan-McDermid é uma microdeleção que acontece num gene, então no cromossomo 22q, especificamente no braço longo do cromossomo 22, e existe uma microdeleção. Essa microdeleção ela leva a alterações genéticas importantes e causando então uma síndrome, que são um conjunto de sinais e sintomas. E entre esses sinais e sintomas, o transtorno do espectro autista, um atraso global do desenvolvimento, hipotonia, atraso no desenvolvimento neurológico, seriam os sinais cardinais, os principais sintomas da síndrome de Phelan-McDermid. Bem, Gisele, e me diga uma coisa, como foi o caminho percorrido até a filha de vocês, até receber o diagnóstico correto? Então, a partir dos 6 meses, 7 meses, a gente sabe que o desenvolvimento normal da criança é engatinhar, sentar, firmar a cabeça, e a Isabelle não fazia. Então, eu conversando com a pediatra, perguntei para ela,
A Isabelle não está normal, né? Alguma coisa tem, porque ela não faz o que as outras crianças normais fazem. Aí ela então me encaminhou direto já para fisioterapia, ela faz fisioterapia desde os 7 meses, e me encaminhou também ao neuro, que foi pedindo exames. Foram então sendo descartadas, vários exames foram feitos, para depois a gente ir para a geneticista. Então a geneticista é que pediu o CGH-Way, então foi descoberto, ela tinha 1 ano e 11 meses, veio o diagnóstico da síndrome de Phelan-McDermid. Doutor Jaime, é comum os resultados confundirem o diagnóstico? O diagnóstico de transtorno do espectro autista, de atraso no desenvolvimento neurológico, são sintomas muito inespecíficos, eles podem estar associados a diversas situações. Então isso requer daí talvez uma investigação diagnóstica mais pormenorizada, né? Chama a atenção o fato dos pais falarem que foi solicitado pela geneticista um exame chamado CGH-Ray, que é um exame bastante específico e muitas vezes de difícil acesso, né? Para que o telespectador consiga entender um pouco como funcionam esses exames, o livro da vida ele é escrito em letras, né? Cada 3 letras formam um aminoácido, que seria uma palavra, e um conjunto de palavras forma todas as informações que nos formam como pessoas. Os exames mais gerais, do ponto de vista genético, começam com um cariótipo. Então é como se a gente tivesse uma grande estante de livros. O cariótipo permite que a gente veja se tem livros repetidos nessa estante, livros faltando. O CGH-Ray seria como se a gente pegasse cada um desses livros e folheasse. Então a gente consegue perceber se tem páginas rasgadas, páginas faltando, páginas sobrando. E o sequenciamento de exoma, que seria um exame, uma próxima linha, a gente pegaria cada um desses livros e a gente leria cada um desses livros e a gente conseguiria ver se existem palavras escritas de forma incorreta, com letras a mais e letras a menos. E o grande problema é que a gente precisa realmente da ajuda de um geneticista para interpretar esses resultados, pois muitas vezes uma palavra escrita com uma letra errada não muda o sentido. Então a gente não sabe se essa alteração especificamente pode ser a causa dessa síndrome ou desses sintomas. Então é muito importante essa investigação genética e é muito importante que os pais sejam adequadamente orientados no momento de pedir esses exames para que façam os exames adequados e corretos. E Gisele, me diga uma coisa, quais foram as características apresentadas pela filha de vocês? A Isabelle teve a coordenação motora muito lenta, né? Então ela começou a sentar com quase 3 anos, ela caminhou com 3 anos e 5 meses, sempre fazendo fisioterapia motora, sempre estimulando, muita estimulação, mas hoje ela anda normal, ela tem a parte motora tá bem perfeita, mas a parte cognitiva é muito afetada, né? A parte cognitiva dela ela não alcança as crianças da idade dela, né? Doutor, e existem outras características? Sim, a síndrome de Phelan-McDermid é caracterizada por um conjunto grande de sinais e de sintomas. Existem sinais e sintomas que são comuns a todas as crianças, então 100% das crianças apresentam algum atraso no desenvolvimento neurológico. Transtorno global de desenvolvimento, atraso na linguagem, atraso na fala e sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista são encontrados em mais de 75% das crianças com síndrome de Phelan-McDermid. Em cerca de 50% dos pacientes com a síndrome de Phelan-McDermid existem alterações fenotípicas, alterações faciais, certo, que podem ser bastante sutis. Às vezes cílios longos, um nariz bulboso, uma fronte ampla, são sinais e sintomas assim, bastante sutis, mas são encontrados em cerca de 50% dos pacientes. Em 25% dos pacientes eles podem apresentar algumas alterações renais também. Alterações na formação dos rins, na filtração renal e tudo mais, isso é encontrado em cerca de 25%. Então, perceba que existe uma grande variedade de sinais e sintomas, às vezes os pacientes podem apresentar somente alguns desses sintomas, o que torna bastante difícil o diagnóstico, né? Quando se considera a síndrome de Phelan-McDermid uma síndrome rara, na verdade a gente acredita que ela não seja tão rara, ela seja uma síndrome subdiagnosticada. Pelo fato dos sintomas serem muito específicos, às vezes não se pensa nessa possibilidade e não se investiga. Mas se fosse investigado todas as crianças com transtorno do espectro autista, talvez fosse possível encontrar mais crianças com essa síndrome. Tanto é que no mundo existem atualmente mais de 600 crianças com esse diagnóstico. Agora, doutor, os portadores dessa síndrome necessitam de cuidados médicos específicos? Então, como 25% deles apresentam alterações renais, claro, elas precisam de um acompanhamento bastante grande do ponto de vista intervencional
interdisciplinar. Precisa de um nefrologista, de um ótimo pediatra, às vezes um cardiologista, geneticistas são extremamente importantes para coordenar toda a equipe. Como a gente vê, o atraso global do desenvolvimento e o atraso neurológico é um sintoma comum, então é importante um bom neurologista pediátrico para acompanhar essas famílias. E, claro, toda a parte de terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogos, psicopedagogos nesse sentido. É isso que acontece com a filha de vocês. Isso. Ela tem só um rim. Quando ela nasceu com um rim já não funcionante. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico neuropediatra, Dr. Jaime Lim. Também está com a gente aqui a Gisele e o Valdir Machado. E a gente está falando de autismo, mais especificamente, no próximo bloco a gente vai falar mais especificamente da síndrome de Phelan-McDermid. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. A gente já volta. Hoje vamos falar sobre o Kit Quarteto Mágico NutriBlue, uma linha de suplementos com 4 componentes essenciais para uma boa saúde, que aliados entre si ajudam a prevenir doenças, emagrecer com saúde e manter o organismo suprido da deficiência nutricional que ocorre na nossa alimentação diária. No mundo atual, a maioria dos alimentos estão contaminados por agrotóxicos ou são totalmente industrializados. Você já não consegue mais atingir todos os nutrientes e vitaminas necessários apenas com alimentação. Toda doença que atinge um organismo acontece devido à deficiência de algum tipo de nutriente. Por isso, é tão importante fazer a suplementação. Foi pensando nessa suplementação que profissionais renomados chegaram à fórmula do Quarteto Mágico e assim nasceu uma história de sucesso que já dura mais de 4 anos e transformou a NutriBlue na empresa líder em vendas de suplementos nutricionais no Brasil. Qualidade garantida e aprovada. Para comprar, acesse www.nutriblue.com.br ou através dos nossos telefones 48 3045 1903 e também pelo WhatsApp 48 99832 6505. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o neuropediatra Dr. Jaime Lim. Também estão conosco a Gisele e o Valdir Machado. Gisele, vocês fazem parte de um grupo brasileiro de pais, familiares e amigos de pessoas portadoras da síndrome de Phelan-McDermid. Como chegaram até eles? Então, depois de que eu descobri o diagnóstico, eu fui procurar informações sobre a síndrome e muito pouco tinha no Brasil. Muitos poucos profissionais conheciam e não tinha muita informação. Então, tudo que eu descobri a respeito era americano. Depois de um tempo, a gente se encontrou algumas pessoas, a gente formou um grupo então no WhatsApp e de lá para cá já resolvemos nos encontrar. Então tivemos em 2016 o primeiro encontro no Rio de Janeiro, tínhamos 16 famílias e participaram 10. Agora em 2017 já tivemos o segundo encontro em São Paulo e já estamos em 48 famílias, participaram 30 nesse encontro. E a importância de nós estarmos juntos, da fundação, é procurarmos, primeiro de tudo, divulgar, né? Primeiro a divulgação, para que mais profissionais conheçam, mais profissionais estejam por dentro do que são os tratamentos, do que vai ser melhor para essas crianças. E depois, mais para frente, né, a gente tem os planos, então, de arrecadarmos patrocínios, arrecadarmos verbas, para que a gente invista cada vez mais em pesquisas, né? O nosso objetivo, então, são pesquisas para que ou melhore ou cure, né? A nossa pretensão é grande, né? Claro. Nossa pretensão é a cura, né? Mas se a gente ir descobrindo já novas medicações que tragam melhorias, esse é o maior objetivo, né, da fundação. E também dar o suporte, né? Claro. Ter o suporte para esses pais que chegam,
que descobrem, que não sabem onde ir, né? Bem, Gisele, estimativas que apontam para um potencial de até 20 mil casos ainda não diagnosticados no Brasil. Quantos casos de síndrome de Phelan-McDermid são conhecidos no Brasil e no mundo? Tá, no Brasil hoje, então, a gente tem mais de 50 casos. No mundo, reportados à Fundação Americana. Então, quando a gente descobre, a gente faz um registro na Fundação Americana. São mais de 1.400 casos no mundo. No mundo. Isso. Doutor, a quais sintomas os pais devem estar alertas? Como desconfiar de que possa existir algo a mais no diagnóstico recebido? Saiu recentemente um artigo com algumas diretrizes para investigação genética em casos de transtorno do espectro autista. Então, diz que se deve investigar a causa genética se você tiver vários casos de transtorno do espectro autista na família. Então isso é uma pergunta muito importante, se existem outros casos na família, se existem alguns outros sintomas que chamam a atenção. Então, por exemplo, a criança tem um transtorno do espectro autista, mas ao mesmo tempo teve um atraso no desenvolvimento neurológico importante, uma hipotonia importante, crises epiléticas que chamam a atenção, ou mesmo dismorfismos faciais, ou seja, alterações na face que chamem a atenção. Então, esses sinais e sintomas numa criança com transtorno do espectro autista devem chamar a atenção e sugerem os artigos que se investigue a parte genética. Bem, Gisele, me diga uma coisa, quais são os projetos futuros que vocês pretendem alcançar aí futuramente com a Fundação? Então, a gente saiu do último encontro, assim, os pais saíram bem animados, com planejamento de, primeiramente, divulgar, né? Todos os pais saíram com esse objetivo, a gente fez essa cartilha, que aqui está um início de um material, a gente está produzindo outros materiais, é o início de um material para entregar para os médicos, para os fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos, todo o corpo clínico que pode ter um acompanhamento dessas crianças, né? Então, o nosso objetivo, primeiramente, é a divulgação, que mais pais saibam que se o seu filho tiver o autismo e que tiver algumas dessas características que hoje a gente conversou aqui, que possa pedir o exame genético. Peça, então, ao neuro, ao geneticista, o exame genético, porque só assim você vai ter um fechamento de diagnóstico, né? E outra coisa, então, a partir de que a fundação foi criada, a gente arrecadar fundos, né? Cada pai, então, no seu estado, porque tem famílias em todos os estados brasileiros, tá? Espalhado em todo o Brasil tem alguém com a síndrome. E como vocês podem perceber, o casal já está uniformizado, né? Essa camiseta é vendida, né, gente? Isso. A gente criou, teve um designer que fez para nós lá. Então a gente vende as camisetas, vai tendo esse lucro que está indo todo para a fundação. A gente vai organizar nos estados, então, alguns eventos, alguns pais já estão fazendo isso, para que os fundos venham entrando para que a gente possa investir em pesquisa. O nosso daqui para frente... O principal objetivo é investir em pesquisa. Em pesquisas. E Gisele, me diga uma coisa, e como as pessoas fazem para te procurar? Então, a gente tem um site brasileiro hoje, com todas as informações, www.phelan-mcdermidbrasil.com. Temos também a página no Facebook, Phelan-McDermid Brasil, e lá vai ter as informações, pode chamar, sempre vai ter alguém para atender, para acolher e para dar explicações, sempre vai ter alguém para receber. Dr. Jaime, suas considerações finais. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, de poder trazer assim, à população esse assunto tão importante que é o transtorno do espectro autista que tanto nos interessa. E agradecer a oportunidade de ter aberto esse espaço para a gente mostrar como é importante a gente ir atrás do diagnóstico, da busca do diagnóstico. Queria também parabenizar os pais, né, o Valdir e a Gisele, que tão corajosamente fizeram essa associação e estão atrás de recursos para divulgar essa doença. Isso é muito importante. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o neuropediatra Dr. Jaime Lin. Dr. Jaime, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Também quero agradecer aqui a Gisele e o Valdir. Quero dizer que o programa Pergunte ao Doutor está à disposição de vocês. Sempre que precisarem, estamos aí. Tá bom. Obrigada. Agradeço muito. Então.
E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.